eu falava justamente dessa derrota do Atlético, mas, sobretudo, a quinta pior defesa da competição. A quinta pior defesa da competição, né? O Atlético, que mais uma vez não esteve bem jogando lá no Heriberto Rios. Impressionante. A última vitória que o Atlético conquistou lá vai para lá de 38 anos, né? Em 1986. É impressionante como que o retrospecto do Atlético jogando lá em Criciúma, lá no Heriberto Rios, contra o Criciúma, é um retrospecto extremamente negativo. E hoje, mais uma vez, uma partida muito abaixo do Atlético, o Atlético muito mal, apesar de até ter dado uma certa esperança, né? A massa do Galo, claro, estava confiante. O Atlético vinha de 3 vitórias consecutivas em casa, né? Vencendo o São Paulo Futebol Clube, o Vasco da Gama e o Corinthians no último final de semana, e tinha um empate fora de casa, vinha de 4 jogos, né? Sem ser derrotado, e acaba saindo com essa derrota de 2-1 para o time do Criciúma. Mas como sofre gols, como vem sofrendo, como essa defesa do Atlético, a bola que chega ali, a primeira bola que chuta, mas já no segundo tempo, e a bola acaba entrando, e o Atlético sai com essa derrota amarga, estagnado na 9ª colocação, com apenas 28 pontos, né? Com essa defesa realmente que não passa absolutamente segurança nenhuma, né? Apesar das contratações, apesar da escalação, como eu vinha falando, né? Hoje foi a campo o Matheus Mendes no gol, Saravia na ponta direita, na lateral direita, né? Alonso, Batalha, né? E Arana. No meio, Otávio, Alan Franco, em vez de Falso Vera, essa substituição viria a acontecer no segundo tempo, Scarpa, Bernard, Vargas no lugar do Hulk, que está lesionado, e Paulinho. Mas eu sinto que tem faltando muita vibração, tem faltado um time organizado, tem faltado uma série de situações. Não me lembro realmente a última vez que o Atlético fez uma atuação, teve uma atuação segura, jogando 90 minutos. Talvez os 15 primeiros minutos, diante do São Paulo, né? Um tempo, talvez, diante do Vasco da Gama, mas mesmo assim, uma atuação muito abaixo, mas muito abaixo, mais uma vez, né? Eu vou começar a registrar a sua participação, são exatamente 11h08, aí, na capital mundial do Galo. Aqui já passam das 3h da manhã, 3h08, e fazer um pós-jogo depois de uma derrota dessa e de uma atuação dessa é sempre muito complicado. Por isso, vou trazer ao palco, está sempre conosco, o mestre Eduardo de Ávila, para ver como é que ele viu essa derrota, mais uma derrota do Atlético na competição, mas, sobretudo, uma defesa que muito vazada, muito vulnerável, né? E o Atlético sai derrotado. Mestre Ávila, boa noite, bem-vindo ao palco. É sempre muito difícil fazer um pós-jogo, sobretudo depois de uma atuação dessa, onde o Atlético, mais uma vez, sai derrotado do Heriberto Rios, né, Eduardo? O Atlético que jogou lá esse ano, uma coisa de pouco tempo, venceu o Internacional, que mandava o jogo lá no finalzinho, né? E hoje perdendo por 2-1. Como é que você viu essa derrota do Atlético? Está preocupante esse sistema defensivo do Atlético, apesar da escalação do Milito, Eduardo. Trazendo de volta o Saravia na lateral direita e o Arana na esquerda, né? Boa noite. Boa noite, Bolivar. Boa noite às pessoas que nos acompanham. Faltou você falar que está na sua amada Almada, porque eu estava armado aqui para dizer eu estou na minha amada Araxá. Exato. Meu fone aqui está diferente, e passou o final de semana com meus irmãos aqui. Mas, assim, eu estou assim, muito chocado, decepcionado, porque fosse só o sistema defensivo, que está vulnerável, está fraco, tem que ser reorganizado, porque o treinador, enquanto jogador, ele era jogador de defesa. Ele tem obrigação de consertar esse sistema defensivo nosso que está péssimo, está horroroso. Mas o jogo de hoje foi tão decepcionante, mas tão decepcionante, que ao contrário do empate com também fraco CRB, como o Criciúma também é fraco, que nós perdemos hoje,
o ataque aquele dia funcionou. Nós perdemos lá 5, 6, 7 gols. Hoje tem gols nós perdemos. Então, travessão uma bola, outra bola na trave, que tem sido também pior do que os juízes. A trave e a travessão estão sendo mais cruéis do que os juízes que eu sempre persegui. Tem gente que fala que eu persigo. Eu persigo porque eles perseguem o Galo. Mas os juízes não entraram em campo nos últimos tempos. É um time que está muito em medo, o time está mal. O time está... Eu não diria que chega a ter pela vaga na quarta-feira, conseguia, não, porque nós temos mais equipe, mais camisa e devemos passar por eles. Mas... Eduardo? Acho que deu... Oi? Vai lá, pode seguir. Tinha dado uma travadinha, a sua imagem travou, Alô? mas a sua voz está saindo. Vamos lá. Oi, eu estou por aqui. Ok, voltou. Você me chamou? Então, eu temo muito o que possa vir pela frente ainda nesse ano 2024. Porque se estamos em 3 competições, qual delas nos motiva? A Copa do Brasil, aquele empate decepcionante com o CRB. O Campeonato Brasileiro, uma sequência de péssimos jogos. Estava desfalcado os jogadores da seleção, suspensos, contundidos. Agora está todo mundo aí. O grupo machucou, mas o grupo não é o time todo. Enfim, é preocupante, é broxante você constatar o péssimo, fraco desempenho do Galo nessa altura. Nós já estamos em agosto. Agosto você tem muito problema. Estou 4 meses para terminar o ano. O que nós vamos ganhar? Mineiro só? Eu estou assim, muito preocupado, muito tenso, muito chateado, muito triste. Olha o Breno. O que possa vir pela frente. Você falou que eu podia invadir, né? Você falou que eu podia invadir. Você está em casa, Brenão. Aliás, diretamente de Heriberto Rios. Estamos recebendo o mestre Eduardo Ávila e você aí diretamente de Criciúma, Brenão. Mais uma derrota. Como o sistema defensivo do Atlético vem sofrendo tanto nos últimos. É a 5ª pior defesa da competição, Brenão. Eu tentar me localizar aqui para mostrar aqui o estádio, né? Ô, Bolivar, Eduardo, um abraço para vocês aí. Cara, é difícil demais, viu? A gente vê o Atlético, nesse momento, errar tanto gol, mas o Atlético também tomar uns gols bobos, né? Porque o primeiro tempo, determinada hora, o Atlético tinha controlado a partida, né? A partida estava controlada, acabou um 0-0 ali. Eu criei expectativa que no segundo tempo ele pudesse já voltar, talvez com o Zarate, e acertar ali o jogo, finalizar, mas, cara, impressionante, né? Time muito exposto. Eu questionei isso na coletiva para ele, até se não seria uma questão dele mudar ou algumas peças, ou mudar o sistema de jogo, e ele falou que não vai mudar o sistema de jogo, que ele acredita que o problema não é o sistema de jogo, né? Vocês devem ter visto aí a coletiva. Inclusive, assim, além de estar muito abatido na coletiva, né? Em alguns momentos, hoje o Milito ele ficou um pouquinho mais nervoso, porque ele está incomodado com a situação, né? Essa situação incomoda ele, porque ele não está dentro de campo para poder fazer os gols que os caras estão errando, né? O Otávio, na saída do campo, ele falou, nós temos que fazer o gol, nós estamos criando várias oportunidades, não faz, acaba tomando, e aí a situação fica pesada. Então, assim, isso de certa forma me preocupa, sabe, Bolivar e Eduardo, porque eu acho que valeria rever essa questão de mudar o sistema, que eu acho que o Atlético é muito exposto. Mas ele, na convicção dele, disse que quando o time estava bem, era com esse sistema, e que agora que tá mal não pode culpar o sistema. Ele acha que é mais a questão das linhas, que às vezes são muito altas, o time fica exposto, que ele quer acertar. Tomara que ele consiga acertar, sinceramente. Mas eu acho que ele poderia rever, sim, essa mudança de sistema, né? Voltar a jogar sem 3 zagueiros, jogar ali o feijãozinho com arroz, sabe? Porque a situação do jeito que tá, Bolivar, o brasileiro esquece, né, velho? Esquece. Não tem mais jeito. É pensar em Libertadores, uma vaga na Libertadores no brasileiro. E, cara, é colocar as fichas aí na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas, um time que disputa 6 jogos com o Criciúma, ganhou 1 ponto, não consegue ganhar do Juventude. Como é que a gente pode acreditar que esse time vai conseguir êxito na Libertadores? Precisa tomar um choque, cara, uma reação. Talvez, eu até questionei a ele, né, sobre as características do Davidson, né, que tá chegando pro Atlético, né? Sim. Talvez o Davidson possa ajudar isso, né? Porque com a ausência do Hulk, cara, olha, o Vargas, ele consegue me tirar do sério, Bolivar. Cara, ele consegue me tirar do sério. Porque ele é um vagalume, né?
Ele tem hora que ele acende e tal. E como perde gol, cara? Uma cabeçada sozinha no segundo tempo, pô. Erra o gol. No primeiro tempo, então, o tanto de passe que o Vargas erra, cara. Acho que perdemos o sinal com o Breno. Vamos ver se ele retorna, Eduardo. O Breno falando diretamente lá do estádio Heriberto Rios, nesta noite de sábado, onde o Atlético acaba goleado. Deixa eu ver se o Brenão está voltando aqui. Vamos tirar enquanto ele reconecta aqui e retorna. É sempre importante ouvir a palavra do grande Breno Galante, que faz um trabalho espetacular, entrando ao vivo lá direto de Criciúma, Eduardo. Agora me chama muita atenção, o Breno está voltando. Vai lá, Breno, voltou. Só despedir de você, porque o pessoal da minha carona tá me ligando aqui. Mas o que eu quero dizer, Bolivar, é que do jeito que tá, cara, alguma coisa tem que ser, aquela coisa de mexer o doce do Cuca, né? Alguma coisa tem que fazer, cara. Pode ser que o Davidson seja essa peça aí que chega, porque, sinceramente, como eu disse aqui, cara, ficar dependendo do Vargas, o Cadu não tá pronto ainda, né? Não dá, cara, não dá. O Atlético, eu esperava muito mais. Eu acho que ele pode utilizar melhor o Zarate. O Bernard, eu acho que da maneira que ele tá jogando, ele não tá desempenhando tudo que ele sabe jogar, sabe? Eu acho que ele tá desperdiçado dessa maneira. Eu fico atrás do gol aqui, vendo, o Bernard se movimenta o tempo todo, pedindo bola, os caras não têm a condição de tocar para ele. Sabe, não tem aquele articulador de jogada para poder tocar para o Bernard, cara. É um desperdício ver o Bernard correndo e não recebendo bola. Mas é isso aí, deixa eu ir embora aqui. Um abraço para vocês. Bem chateado com esse resultado, bem chateado. Porque, pô, que decepção, viu, Bolivar? Que decepção. Sem dúvida alguma, né? E a expectativa era positiva, né, Brenão? Porque, de alguma forma, ele lançou a campo o Saravia na lateral direita, o Arana, de alguma forma, na esquerda, com dois zagueiros, o Alonso e o Bataglia. Acho que perdemos a conexão novamente. O Brenão está voltando de lá. O Breno, que, como eu disse, faz esse trabalho espetacular, acompanhando o Atlético, onde o Atlético jogue, né, Eduardo? Então, peço até desculpa, Eduardo, você estava falando quando o Breno entrou. E ele já entrou falando dessa coletiva do Gabi Milito, muito abatido. Eu não sei se você acompanhou, eu acompanhei ele aqui e tive o mesmo sentimento. Ele falando na convicção em relação ao tipo de jogo, que vai manter isso, mas muito abatido e um pouco mais nervoso do que o normal. Claro que essas derrotas não agradam ninguém e acaba preocupando, sobretudo o sistema defensivo que vem sofrendo muitos gols, né, Eduardo? Era isso que você vinha falando também. Agradecer, e deixar claro aqui, agradecendo o Breno por sempre abrilhantar o pós-jogo do canal do Bolivar. Perfeito. Agora, eu não acompanhei a coletiva mesmo. Fiquei aqui aguardando o momento da gente encontrar e conectar. Mas eu não esperava diferente. Só que me assusta ele dizer que vai manter o sistema, que vai manter, porque deu certo no início. Deu certo no início, os times já sabem como que o Galo joga. Então ele tem que improvisar, ele tem que ter repertório para mudar isso. Porque se não for mudar isso, nós vamos continuar marcando esses maus resultados. E brasileiro, na melhor das hipóteses, é brigar por uma vaga lá em alguma Copa, preferencialmente a Libertadores, evidentemente. Mas, assim, sonhar com título, nessa altura não dá mais. Copa do Brasil, beleza, tem tudo para passar em cima do CRB, assegurar a vaga e depois. E a próxima fase ainda é quartas, depois tem semi até chegar na final. Libertadores é a mesma coisa. Então nós temos São Lourenço, se passar pelo São Lourenço, tem o Fluminense, o Grêmio está em ascensão. O Fluminense tem tantas, o Grêmio está em ascensão. Então é uma situação muito preocupante. Eu esperava que o treinador não viesse só batido, como era aguardado que ele viesse, mas que ele viesse falando, olha, vamos conversar, vamos tentar mudar isso aqui. Não, a convicção é aquela que ganhou no início dessa forma, vai manter isso, não dá. Hoje, pelo menos, ele entrou com o Saravia na lateral direita, mas o sistema defensivo ainda é fraco, vulnerável, tem sido batido com facilidade. Praticamente a primeira bola que foi, entrou a segunda também. Teve um no primeiro tempo, foi um gol até bem anulado. O Criciúma teve muito mais chances de gols, de ampliar o placar, do que o Galo de fazer. Nós temos aquele gol faltando 15 segundos ali, que aquilo ali é nem tinha saído, porque
nem falsa ilusão provoca, tanto que o juiz nem deu saída na bola, teve antes de reiniciar o gol. Eu vejo alguns jogadores, o Breno citou aí Vargas, mas não é só o Vargas, eu vejo alguns jogadores assim, parece que estão preguiça. Tem jogador que não está rendendo o que a gente sabe que pode render. Alguma coisa está acontecendo, não sei, seria leviano de fazer uma afirmação dessa. Mas é fundamental que a diretoria se posicione, que o diretor de futebol, que o presidente, que as pessoas que comandam o futebol, que representante da SAF, vá até lá e, às vezes, uso aquela expressão, dar um murro na mesa. Não sei se seria o caso, mas chamar os caras à responsabilidade. Nós somos 10 milhões de atleticanos, está todo mundo decepcionado, não é com o jogo de hoje, não, com o desempenho nos últimos meses, junho e julho. Então, sem alguma dúvida. coisa tem que ser feita para salvar Libertadores e Copa do Brasil. O brasileiro chegar numa posição que honre a tradição e a camisa atleticana. Sem dúvida alguma. Outra coisa, outro ponto que o Breno destacou diretamente lá do estádio do Heriberto Wilson é o posicionamento do Bernard, né? Que teve uma boa estreia, jogando lá no Mané Garrincha, mas hoje, mais uma vez, também muito pouco contribuiu e vai muito em função desse sistema do Gabi Milito, né? Ele muito pouco contribuiu, acabou saindo no segundo tempo. Agora, Eduardo, fato é que é muito preocupante a quantidade de gols que o Atlético vem sofrendo, a facilidade que é. Lembrando que o Criciúma chegou, né, a fazer o gol, mas estava muito à frente, né? E no primeiro tempo estava impedido realmente. Agora, no segundo, aos 12 minutos, o gol do Criciúma, uma bola de escanteio, houve uma cabeçada e na sobra o Igor Meritão fazendo 1-0. No lance seguinte, né, pouco depois, o Atlético acaba tendo a grande chance do empate. O chute do Scarpa batendo no pé da trave, né? E logo depois, né, um amarelo para o Alonso, que viria a sair porque estava amarelado, um cruzamento para trás ali, né, depois de uma falta, e o Wilker Ângel fazendo 2-0. Agora, Eduardo, impressiona a quantidade de vezes que o Criciúma chegou. Teve um lance lá de um contra-ataque muito rápido com o Bolassi, né, que deu muito trabalho à defesa do Atlético, né, o congolano. Ele acaba batendo para fora ali, o Matheus Mendes acaba conseguindo desviar, fechar o ângulo e tudo. Mas como vem sofrendo o sistema defensivo do Atlético? O Atlético terminou 2023 como a melhor defesa da competição, né, ao lado do Cruzeiro, né? Nós estamos falando do técnico Luiz Felipe Scolari, né, que fez uma temporada de 2024 pífia também, pífia também. Imagino, inclusive, que se não tivesse sido a chegada do Milito, naquele primeiro momento, com entusiasmo e tal, não sei o quê, o Atlético não teria ganhado o Campeonato Mineiro. Mas fato é que o Atlético não reeditou aquelas 12 primeiras partidas sob o comando técnico do Milito. Ele fala disso na coletiva, que os times também vão se conhecendo, né, vão conhecendo o estilo de jogo, vão marcando e tudo, mas agora nós temos alternativas aí, e ele fez as mudanças, o time não evoluiu absolutamente em nada e sofre uma derrota que eu vou te falar, Eduardo, é preocupante, não só pelos 3 pontos que ficam pelo caminho, né? O Atlético já havia perdido 2 jogando na Arena quando empatou com 1-1 com o próprio Criciúma, mas pelas atuações. Tem muito tempo que eu não vejo uma atuação do Atlético convincente, que dê esperança para a massa do Galo em relação a esses confrontos decisivos. A Copa do Brasil, próxima quarta-feira, diante do CRB, 2-2, o Atlético tomou 2-0 com 6 minutos de jogo, o Hulk saiu lesionado logo depois, né, e conseguiu buscar a igualdade, né, e vai precisar jogar, vai precisar vencer, teve dificuldade jogando lá no Rei Pelé, né? Agora, tem o clássico já no próximo sábado, diante do Cruzeiro, no Mineirão, só com torcida do Cruzeiro, 9h30, e na quarta-feira já tem esse confronto pelas oitavas contra o São Lourenço. É muito preocupante essa bola que o Atlético vem jogando. É uma bolinha muito pequena, né, Eduardo? Olha, esses últimos jogos aí, o desempenho nosso tem sido pífio, desempenho sofrível.
Eu reputo esse de hoje como o pior deles. E nós não tínhamos os desfalques que nós tivemos naquele período de vagas magras, que a gente deu 2 vitórias e parece que 8 ou até mais jogos. Essa atuação de hoje, para mim, foi a pior delas. Porque, como eu disse na manifestação, diferente do jogo do CRB, que nós perdemos vários gols, hoje tem oportunidade de gol, nós tivemos. Tirando aquela bola para travessão e aquela bola para trás, que momento que você... Que grande defesa que o goleiro Silva fez. Nenhum. Que chute que ameaçou o sistema defensivo, a meta do Criciúma. Nenhum momento. Então, hoje, para mim, foi o pior jogo desses 2 meses, aí, vou colocar assim, dos últimos tempos. E o que preocupa, o que entristece, o que deixa a gente assim, para baixo, é que quarta tem Copa do Brasil e na outra quarta tem Copa Libertadores. Se não vejo mais possibilidade de títulos do brasileiro, eu quero fazer uma campanha digna no brasileiro, que tem jogo no final de semana, é um clássico dos Gerais. E haverá tempo para corrigir tudo isso. Porque ele tem que corrigir o sistema defensivo, ele tem que mudar aquela formação do sistema defensivo. Porque aqueles 3 zagueiros em linha, o lateral vira zagueiro, o volante vira zagueiro, não está funcionando. Não está funcionando. E tem uma coisa interessante. Alguém me chamou a atenção essa semana aí em Belo Horizonte, que teve alguns momentos que a gente usava esse sistema de 3 zagueiros com 2 alas ajudando o sistema defensivo. E ele coloca os 3 zagueiros. É evidente que quando tiver atacado, voltam os laterais, os alas, né? Voltam os volantes. Mas nunca deu certo esse esquema de 3 zagueiros. A pessoa foi me falando, eu me lembro de contra o Flamengo, Mineirão. O primeiro tempo foi 0-0, ele tinha 3 zagueiros. Tinha aquele Sérgio Silva, eu lembro que eram 3 zagueiros. E nós acabamos perdendo